Bom dia, 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 Brasil e o mundo! Voltando aqui no YouTube hoje com mais um estudo da palavra bíblica. Sabe, gente, eu amo de paixão o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é perfeito. Cada uma das passagens que existe nesse livro maravilhoso, que é um conjunto de vários livros escritos por várias pessoas diferentes, elas se encaixam de uma forma perfeita nas nossas vidas. E nós vemos cada uma dessas passagens se cumprindo no nosso dia a dia, se nós estamos sempre de olhos bem abertos para o que ela nos ensina. Então, que juntos nós podemos crescer em sabedoria. E a sabedoria começa temendo ao Senhor, buscando Ele em temor, em verdadeiro temor. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é não desagradá-lo, é não deixá-lo com ira, é não irritá-lo, é não deixá-lo com ódio. Mas como fazer isso? Cumprindo com as coisas que Ele gosta, fazendo com que estejamos sempre obedientes ao que Ele nos ensina. E é isso que eu ensino aqui no canal, como nós sermos mais parecidos com Jesus Cristo e estarmos sempre atentos ao que Ele nos ensina. Nós estamos no livro de Marcos, capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande onde o povo estava. Jesus ele usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram todas. Outra parte de sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. Nós podemos tomar como aprendizado essa parábola para várias áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Mas Jesus Cristo, aqui nesse caso, ele veio nos ensinar através dessa parábola a importância do ambiente. Quando nós somos verdadeiros cristãos e estamos de verdade cumprindo com os mandamentos e os princípios de Deus de uma forma rigorosa, como realmente Deus gostaria que todas as pessoas fizessem, nós devemos nos atentar aos ambientes, a forma como a gente se posiciona, como nós nos comportamos, como nós agimos. E aqui, no início dessa parábola, o semeador, no caso, são as pessoas que levam a mensagem de Deus para as outras pessoas também poderem um dia entrarem no reino dos céus. E as pessoas que levam as sementes, a semente no caso é a palavra de Deus, são os semeadores. E as sementes, as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, elas são carregadas para determinados ambientes. E aqui, no caso, espinhos, pedras, pouca terra, são pessoas que não querem levar a sério o Evangelho de Jesus.
São pessoas que não se importam muito se estão pecando ou se não estão pecando. São pessoas que de fato não estão dando verdadeira atenção para o que Jesus nos ensina. Então, quando somos cristãos fiéis, nós temos que nos atentar a ser obedientes, muito obedientes a Deus, porque a obediência é o que agrada a Deus. Outras passagens bíblicas nos mostram de uma forma muito séria que Deus, ele tem visto que as pessoas que o amam de verdade são aqueles que obedecem aos seus princípios e aos seus mandamentos. Não adianta você dizer que é cristão e não estar agindo de forma como realmente um cristão deve se comportar. Então, nessa parábola aqui, Jesus nos ensina isso. Eu já havia meditado nessa parábola no livro de Mateus, mas de uma forma diferente. Ainda eu trouxe aqui em outro estudo. E meditando nessa palavra, antes mesmo de Jesus trazer a revelação, eu já havia entendido que era isso mesmo, que ele gostaria de nos ensinar. Mas aí depois, mais pra frente, ele nos explica a parábola com as suas palavras mesmo. E aqui no caso, no versículo de número 8 do capítulo 4, quando ele diz assim: mas as sementes que caem em terra boa brotam, crescem e produzem na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Aqui Jesus está querendo dizer que quando estamos no meio de pessoas que realmente confiam em Deus, pessoas puras de coração, ambientes onde tem pessoas que realmente levam a sério o evangelho, sem malícia no coração, sem maldade, sem olhos perversos, sem perversidade nas suas ações, nos seus comportamentos. São pessoas que produzem muito. E no sentido de todas as áreas da vida. Área financeira, relacionamento, vida espiritual, vida emocional, em todas as áreas. Isso é produzir na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Então, que nós possamos nos conscientizar de estar sempre nos ambientes corretos, que estão, de fato, cumprindo com os mandamentos de Deus. Aí, então, no versículo 9, Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Continuando, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer a pergunta a Jesus sobre parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do reino. Mas para o que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Vocês têm noção do que eu acabei de ensinar aqui? Vocês têm noção do que eu acabei de revelar aqui? Eu vou ler de novo e depois eu vou explicar. Olha só, preste bem atenção, ouvidos bem abertos. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão eles voltariam para Deus, e Ele os perdoaria. Veja só como Jesus é criterioso com o reino dos céus. Veja só como Jesus Cristo é criterioso com as pessoas que vão para o reino dos céus. Vocês entenderam o que ele acabou de falar? Olha, não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia, a verdade que está escrito aqui. Eu li o versículo de número 10 ao versículo de número 12 do capítulo 4 do livro de Marcos, aonde Jesus diz que nem todas as pessoas são escolhidas para estar no reino de Deus. Nem todas são as pessoas escolhidas. Ele escolhe as pessoas.
Porque se o reino dos céus fosse para todo mundo, então Jesus não ensinaria por meio de parábolas. Ou seja, aqui Jesus está nos revelando que quem vai para o reino dos céus e terá uma vida de reino, além dessa vida física, são as pessoas escolhidas. Ou seja, se não fosse assim, olha só que profundo isso, porque eu já ouvi, tá? Várias e várias pessoas falarem que Jesus ensina através de parábolas para que as pessoas deem ouvido. E aqui Jesus está revelando de uma forma contrária. Jesus está dizendo, olha, preste bem atenção. A vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem, para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e eles o perdoaria. Olha só, gente, baita revelação aqui. Baita revelação. Livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 11, versículo 10 ao 12. Jesus está ensinando que nem são todas as pessoas que são escolhidas para o reino eterno. Que só aquelas pessoas que realmente dão um verdadeiro ouvidos para os mandamentos, para os princípios, para as coisas que Deus ensina, são as pessoas escolhidas para o reino. Olha só que interessante isso. Então que nós possamos, ser cristãos de verdade, ser cristãos fiéis, que amam Jesus Cristo acima de todas as coisas, que dá a sua vida, dá a sua vida por Ele, para que possamos, além dessa vida física, recebermos o reino dos céus. Aí então, versículo de número 13. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como que vão entender as outras? Ou seja, quando Jesus está ensinando através de parábolas e as pessoas entendem o que ele ensina através de parábolas, são pessoas que de fato meditam na palavra, pessoas que estão sempre com os olhos fixos na palavra, são pessoas que dão atenção verdadeira às leis de Deus, aos mandamentos de Deus e se comportam conforme Deus nos exige. Então, Jesus ele está nos revelando aqui que as parábolas, na verdade, são um meio de as pessoas realmente aderirem ao que Deus ensina. E as que não estão nem um pouco preocupadas são as pessoas que não vão aderir à mensagem. Não sei se ficou claro para você o que eu quis trazer aqui a respeito dessa revelação de Jesus Cristo, mas a verdade é que se estamos em Cristo, nós temos que estar atentos. Se estamos em Cristo, nós temos que ser verdadeiros. Se estamos em Cristo, nós temos que ser fiéis a Deus. É isso que Jesus nos ensina aqui. Aí então ele continuou, versículo de número 14, continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeado no coração delas. Outras pessoas são como sementes que foram semeadas aonde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, até elas aceitam logo, com alegria, mas depois aos poucos, com o tempo, essas pessoas abandonam a mensagem de Deus, porque não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, perseguições, dificuldades, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem de Deus e elas não produzem frutos. E existem aquelas pessoas que são como sementes que foram semeadas em terra boa. Essas pessoas ouvem a palavra, aceitam a palavra, produzem uma grande colheita.
uma 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Veja só a importância do ambiente, sabe? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui de verdade, assim, como cristãos. Se você é um cristão e você se batizou como cristão, você vai enfrentar dificuldades no começo, porque todo cristão verdadeiro que está em Cristo, que está disposto a seguir com os princípios, com os mandamentos, vai enfrentar uma certa dificuldade, sabe? Vai enfrentar um processo para que recebam as promessas de Deus. E algumas pessoas, né, são essas sementes que caem em lugares errados, às vezes são desviadas pelo comportamento de outras pessoas, e aí logo perdem sua fé, sabe? Mas eu quero dizer a você hoje que seja a semente plantada em terra boa, aquela semente que não dá ouvido para as malícias desse mundo, que não dá ouvido para as coisas que as pessoas tentam plantar nos corações puros das pessoas que realmente desejam seguir uma vida cristã. Seja a pessoa que esteja disposta a renunciar tudo por amor a Cristo, por desejo de aprender as coisas que Deus nos ensina. Seja a pessoa fiel que confia em Deus acima de todas as coisas. Seja a pessoa fiel que vai até o fim do seu processo, para que então possa glorificar e honrar o nome de Deus com as suas promessas que Ele tem nos prometido. Porque Deus ama pessoas que acreditam e têm fé nas coisas que Ele mesmo nos promete. Então jamais abandone a sua fé. Seja uma dessas sementes plantadas em terra boa, no meio de pessoas que, em vez de te puxar para baixo, te levantam para cima. Então, Jesus ele quer nos ensinar isso aqui, que devemos, enquanto irmãos em Cristo Jesus, sempre darmos as mãos e levantarmos aqueles que estão caídos no chão. Aí então, Jesus continuou no versículo de número 21. Por acaso, alguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? É claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E disse ainda: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês na mesma regra que vocês usam para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem receberá mais terá mais. E a quem tem pouco, até o pouco lhe será tirado. O que ele está querendo falar aqui a respeito disso? Que Deus, ele não nos chama, em hipótese alguma, para julgar pessoas. Deus, ele não está nos chamando para julgarmos as pessoas que estão aqui, nesse meio cristão. Deus, ele odeia o julgamento, sabe? Lá no livro de Mateus, já nós estudamos isso que Marcos está trazendo aqui. Que Deus não gosta que pessoas fiquem julgando outras pessoas, porque Deus, ele é soberano e é Ele quem sabe de todas as coisas, é Ele quem conhece verdadeiros corações de cada pessoa, é Ele quem conhece as atitudes, os comportamentos, as formas de agir, de se comportar de cada pessoa. É só Ele que tem acesso exclusivo ao nosso coração, às nossas verdadeiras intenções e quem somos de verdade. Então, Ele mesmo pede, não julgue ninguém, porque se você julgar, você será julgado ainda em medida maior. E se você tem pouco, até o pouco ele será tirado. E se você tem muito e você não julga, mais ainda lhe será acrescentado. Ele fez essa analogia aqui. Se vocês verem, um versículo está ligado no outro. Eu li aqui o versículo de número 21 até o versículo de número 25. Então, se você é uma dessas pessoas que tem costume de julgar as pessoas, pare imediatamente. Pois, na mesma medida que você julga, Deus o julgará. E aqui está falando, ainda em medida maior ainda.
Então, que possamos, alinhar o nosso hábito de parar de julgar as pessoas. E versículo de número 6, Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo. Ela brota e cresce sem ele saber como isso aconteceu. É a própria terra quem dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las como foice, pois chegou o tempo da colheita. Vejam só, quando estamos em Cristo Jesus e estamos seguindo os seus princípios, os seus mandamentos, é bem como a palavra de Deus diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Aqui Jesus está nos revelando, esse versículo. Em outras palavras, ele diz: se você for fiel a mim, me amar de todo o meu coração, cumprir com os meus princípios, os meus mandamentos, eu mesmo farei com que tudo aconteça na sua vida. Foi o que ele falou aqui nessa plantação de milho. Aí ele continua. Aqui da semente da plantação de milho foi do versículo de número 26 ao número 29. Ele continua no versículo de número 30. Como que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos, eles são tão grandes que passarinhos fazem ninho até em cima dos galhos, nas folhas. Assim, usando muitas parábolas como esta, Jesus falava ao povo de um modo com que eles podiam entender. Só que só entendia quem realmente estava disposto a entender. E só falava com eles usando parábolas para explicar tudo em particular aos discípulos. Naquele dia, na tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte. As ondas arrebentavam com tanta força para cima do barco que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça em cima de uma almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, cheios de medos, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até o vento parar e as ondas acalmarem? Sabe, esses últimos versículos desse capítulo de número 4 do livro de Marcos, ele nos ensina a importância de nós acreditarmos em Jesus. Nós temos fé, uma fé sobrenatural que agrada a Deus, pois Ele é dono de tudo. Ele é dono do vento, é dono do mar, Ele é dono de todas as coisas, Ele é capaz de fazer tudo. E quando nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de mídias sociais, não precisamos ficar guerreando na internet, nós não precisamos entrar em brigas, guerras, porque se temos Jesus com nós, é Ele quem cuida de todas as coisas e podemos dormir tranquilo. Sabe, que essa mensagem toque no seu coração no dia de hoje. Se você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade,
alguma dor, algum problema pessoal, busque Jesus, sabe? Tem uma oração que eu gosto muito de fazer assim, eu gosto muito porque essa oração ela me dá certeza de que eu jamais sairei da presença de Jesus Cristo. É uma oração assim: Senhor, se tenho feito algo que tem lhe desagradado, se tenho feito algo que está me afastando dos seus caminhos, se tenho feito algo que tem te deixado triste, então, Senhor, alinha o meu coração a Ti. Jamais, Senhor, permita que eu saia da presença do Seu amado Espírito Santo, pois eu estou aqui para ser Sua serva, quero viver os Seus planos, quero estar aqui para lhe servir. Essa é uma oração que eu gosto muito de fazer e sempre faço. Então, você gostou da aula de hoje? Comenta aqui o que você acha a respeito disso. Me diga se você é uma pessoa dessas apaixonada por Jesus, que confia nele de olhos fechados. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm essa vontade de despertar essa paixão por Jesus Cristo. Compartilhe com todas as pessoas que você acredita que estejam assim nessa transição de uma vida fora dos caminhos de Jesus para o caminho de uma vida fiel a Jesus. Nos encontramos aqui amanhã para mais um estudo da Palavra de Deus.